semana saiu uma fofoca de cancelamento do James Charles e mesmo assim ele parece ser imune ao cancelamento. Então vamos de maqui e fofoca gringa. Vocês devem saber que o James Charles tem uma marca de maquiagem, né? E a marca dele tem coisas belíssimas assim, sério, dá muita vontade de comprar, só que por conta da pessoa, né, a gente acaba não comprando, eu pelo menos. E recentemente, amigas, ele lançou a nova paleta dele, que é uma paleta, tipo, super colorida. E eu não sei se vocês lembram, mas a paleta que ele tinha com a Morphe era uma paleta também colorida, uma Rainbow Palette. E a primeira parte da fofoca ele lançou um teaser, que eu vou mostrar aqui pra vocês, um trailer, né, mostrando a paleta dele. E em um certo momento do vídeo, ele dá um shade na Morphe. É como se fosse um museu e tivesse exposta ali a paleta dele e da Morphe. Ele entra, quebra, tira essa paleta e coloca a nova paleta dele, tipo, super shade pra Morphe. Sem contar que ele já tinha postado um outro vídeo no perfil dele do TikTok também dando shade pra Morphe. E aí muitas pessoas começaram a comentar que isso com certeza foi um shade, não foi, tipo, uma boa memória, enfim. Até porque, tipo, ele tava substituindo a paleta e, enfim. E aí a outra parte da fofoca é que ele gravou um vídeo dizendo que ele gastou US$100 mil pra ele fazer esse clipe. Só que as pessoas não estão comprando isso. Vamos assistir aqui. Sisters, James Charles is facing lots of drama with his new palette drop, and he just threw shots at Morphe Cosmetics, and let's just say the fans are saying the math is not mathing because he said he spent $100,000 on this video, but it doesn't look like it, sisters. Did we just forget about what happened to Caitlyn Malik, or is it just me? But the video that I'm posting tomorrow cost me more than $100,000 to make. Let's be the judge. The fans are questioning, where did the $100,000 go? To the video or to JoJo Siwa? E sim, gente, por incrível que pareça, ou não tão incrível assim, porque a JoJo Siwa também tá sempre metida em polêmica, ela também comentou no vídeo. As pessoas estão falando que ele pagou pra ela comentar, mas eu sinceramente não acho que ele pagou pra ela comentar, porque a JoJo Siwa tá sempre metida em polêmica, as pessoas estão sempre comentando coisas, né, enfim. Agora eu vou passar o teaser mesmo, que, assim, na minha opinião ficou muito bonito, mas eu não sei se vale US$100 mil, né, até porque eu não sei como funciona lá nos Estados Unidos essas coisas, eu tenho mais uma noção aqui do Brasil. Eu achei muito bonito, muito bem produzido e tal, mas não sei se vale US$100 mil. E, enfim, isso não é nada perto das polêmicas dele. E que a gente vai relembrar nesse vídeo, incluindo a da Keila, que foi até mencionado, né, no vídeo do outro criador de conteúdo, que junto da polêmica dos menores de idade que fizeram o exposed dele, do James Charles, por mandar mensagem pra eles, enfim, né,
Vocês sabem muito bem o que aconteceu, porque o James Charles foi exposto, não sei se vocês lembram, há algum tempo atrás, porque ele trocava mensagens com menores de idade, ele já tendo mais de 21 anos, né, trocando com meninos de 16, 15 anos. Aliás, esses tempos no TikTok tinha um dos garotos, né, expondo também ainda algumas das situações. Achei a situação da Keila também muito pesada. The sisters are questioning James Charles on his $100,000 video after new photos that he's released. The sisters are now questioning where the hell did the $100,000 go when he was seen being the photographer, the makeup artist, and the director. The sisters are saying it doesn't make any sense, and the math is not mathing on this one because it definitely didn't go into the wardrobe. Now, some sisters are speculating and saying I think it's worth $100,000 because the whole music problem, and he mentioned buying the copyrights. Some sisters are pointing out, though, that wouldn't make up the full $100,000. So what do you guys think? Do you think he's secretly sending $100,000 to Evan Johnson? Because I know damn well it did. E também pode muito bem ser uma jogada de marketing para as pessoas começarem a comentar sobre a paleta, criarem um burburinho sobre isso e pararem de ligar a imagem dele e toda a situação, né, dele a Keila e ao Evan, porque até então a gente ainda estava comentando James Charles e Evan, que foi o namorado da Keila, que era um abusador, que aliás o Evan está preso, que o James Charles simplesmente passou pano e ficou com ele. E a gente ainda vai comentar sobre isso. Hi sisters, quick question. Why are y'all trying to cancel James Charles in 2025? Y'all act like in 2017 he didn't make a disgusting post about Africa that literally led to him being dropped by CoverGirl. That wasn't enough for y'all? Okay, flash forward to February 2021 where a 16-year-old boy came forward saying that him and James Charles, who was 21 at the time, had sent each other explicit texts and photos flirting back and forth. And then the next month after that, 15 additional boys came forward saying they also sent explicit texts and photos with James Charles, which led to James Charles making an apology video where he admitted to it. That wasn't enough for y'all? Is it because he deleted the video and the internet's attention span is this big so y'all just forgot? Or was it not enough whenever Tati Westbrook, Shane Dawson, Trisha Paytas, and Jeffree Star all confirmed that James Charles literally goes after straight men and flirts with them, harasses them, and says it's fine and laughs about it because I'm a celebrity and I have a lot of money. All of them confirmed it. They're not good people, but they were his close friends and were constantly around him, so they would know. And for some reason, people are believing his 10-minute apology. Oh my God, I'm such a victim. I didn't know. I didn't take it serious. Even though Kayla said that he did the worst things you could possibly do to a person, I still made a joke asking if I could have him next. I just didn't know it was that bad. Y'all are eating it up. Like, guys, I think he's serious. I think he's clear of this one because he literally didn't stutter in that video. You know where else he didn't stutter? In his apology video that he made for the 16-year-old boys saying, I didn't know how old they were. Oh, all 15 of them. I had no clue. When are y'all gonna realize that he is a manipulator and he's really good at it? He's been in this industry and had all of the tools handed to him to twist the narrative and look good and get uncanceled so he can still make millions of dollars and pay out his entire team. Toda vez que o James Charles entra em um cancelamento, entra em alguma situação assim, ele posta um vídeo, ele posta algo dizendo eu não sabia, eu não sabia que ele tinha 15 anos, eu não sabia que ele tinha 16 anos, eu não sabia que ele era hétero, eu não sabia que você estava num relacionamento abusivo, sendo que, tipo, a Keila mesmo, como a gente vai ver, prova que o James Charles sabia. Mas a internet tem a memória super curta, porque ele foi super cancelado no YouTube, teve toda aquela situação com a Tati, com o Jeffree Star. Como ela mesma fala no vídeo, Jeffree Star não é a melhor das pessoas. Ele está na mesma situação do James Charles. Eu fiz um vídeo sobre isso no meu TikTok. Nossa, o Jeffree Star sempre esteve certo. Nossa, Jeffree Star superior. Não. Jeffree Star teve inúmeras falas e situações racistas. E uma coisa não é melhor ou pior que a outra. Como ela realmente fala no vídeo, eles eram melhores amigos. E o Jeffree Star, a Tati, todos eles já exporam o James Charles. Pessoas que conviviam com ele. Toda a briga do Bye Sister, né, que foi o vídeo que a Tati postou no YouTube dela, que fez o James Charles ganhar o vídeo com mais unlikes do mundo. Ele perdeu coisa de 3 milhões de inscritos em 24 horas. Essa foi uma briga, assim, muito grande, né? Tiveram muitas e muitas situações.
Depois de um tempo, o James Charles postou o vídeo mostrando prints, tentando provar o contrário. A Tati postou outro vídeo 1 ano depois, dizendo que ela e o Jeffree tinham brigado e que o Jeffree tinha tentado manipular ela para ela postar o primeiro vídeo. Olha, foi uma confusão muito grande, mas querendo ou não, houveram muitos exposeds e todos eles, no final das contas, cometeram erros e fizeram coisas ruins, mas eles expuseram uns aos outros. Mas uma coisa nunca mudou: a narrativa do James Charles. Ele sempre tá nessa de, eu não sabia, como se fosse sempre uma criança, um adolescente inocente que nunca sabe das coisas, que nunca sabe onde tá se metendo, que é sempre manipulado, que tá sempre sendo um coitado. Saiu do YouTube, foi pro TikTok e voltou a ser o que já era antes, sabe? Pula de uma plataforma para outra e as pessoas esquecem. Parece que não são mais as mesmas pessoas que consumiram aquele conteúdo, sabe? Porque mudou de rede social, a pessoa mudou. Não que as pessoas não mereçam uma nova chance, sabe? Mas são coisas que se repetem. Por exemplo, isso da Kayla. Pode muito bem essa situação dos $100 mil no vídeo ser só uma cortina de fumaça para as pessoas esquecerem e comprarem a nova paleta dele. Pra quem não acompanhou a situação da Kayla, a Kayla namorava o Evan e eles namoraram por 9 meses. A Kayla também é uma TikToker muito grande, influenciadora muito grande, e ela já tinha feito colaborações com o James Charles. Esse ano ela terminou com o Evan e ela fez 2 vídeos no YouTube expondo toda a situação, como o Evan era abusivo, como ele agredia ela fisicamente, como ele agredia ela verbalmente e psicologicamente. É bem pesado e bem triste os vídeos, se vocês quiserem assistir, tem no YouTube dela, são vídeos de tipo 2 horas. E eu fiz resumo também no meu TikTok, mas ela expõe assim toda a situação. E ela deixa muito claro tudo o que aconteceu. Aliás, no final dos vídeos, ela coloca vídeos e fotos provando o que aconteceu. Depois de um tempo, começam a sair fofocas de que o James Charles estava ficando com esse ex dela, o Evan, que no caso já estava na justiça, a briga dos dois. Recentemente aconteceu o julgamento e ele foi até mesmo preso. O James Charles nunca tinha assumido o Evan e muito menos, assim, postado coisas com ele, nem mesmo como amigos eles postavam coisas. Mas no dia do Coachella desse ano, um amigo, ex-amigo, né, do Evan, expôs toda a situação porque ele presenciou várias coisas e quando ele viu o vídeo da Kayla, ele descobriu que o amigo dele, ex-amigo dele, estava agredindo ela. E por isso, aliás, eles tinham terminado, enfim. O James Charles chega a postar 2 pronunciamentos, igual os de sempre, né? Primeiro chorando ali, negando algumas coisas, depois que ele foi desmascarado, ele posta dizendo que ele não estava apoiando o Evan, que ele jamais apoiaria aquelas situações, que ele também foi enganado, coloca alguns prints querendo dizer que ele foi manipulado, mas enfim, a Kayla, quando ela se pronuncia sobre ela e o James Charles, ela deixa claro: eu não era a melhor amiga dele, mas eu conhecia ele. E logo depois que eu terminei, tipo, 2, 3 dias depois que eu terminei, ele me chamou pra fazer uma colaboração pra marca de roupa dele, eu e o Evan, porque ele achava o Evan muito lindo e já tinha falado várias vezes pra ela que ele achava o namorado dela lindo. Ela contou pro James Charles que eles tinham terminado e que ele era abusivo, enfim, tinha feito coisas horríveis com ela. We're not best friends in any way. But this all starts almost immediately when I made me and Evan's relationship public on TikTok. So I had posted a video with Evan next to me, and me and James have never DM'd on TikTok. The only previous messages we had on TikTok was us collab posting from when we would film together when I started my Glow Up series, like I was just talking about. And he sends me my video. I don't know how you do it. Like, he sent me the video, and then under it he said, "Girl, who is this?" And I was like, "Oh, this new guy that I met. I think I'm in love. Ha 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 ha." Then a month and a half later, he slides up on another video of me and Evan together. We have not DM'd on TikTok since this. And it's a video of us dancing together at Yosemite, and James slides up and says, "Girl, he's so hot." And I'm just like, haha, yeah, whatever, cool. So at that point, that's like the only time that we would text was about him saying how hot Evan was, which is like, whatever, I didn't care. I didn't think anything of it, whatever. So fast forward to October,
and me, Evan, Emma, and Brennan all get invited to a birthday party. We get there, and lo and behold, James is there. And Evan and James have not met at this point, obviously. The only thing that's been said is how hot James thinks Evan is. But 2 months after that, I get another DM from James. On December 17th, I had posted a video of us at Hawaii together, and James, once again, our only DMs is him once again being like, oh my God, he's so beautiful. We're literally 2 weeks past this. Me and Evan have broken up, and literally the day after we break up, James texts me, and he basically is asking me and Evan to be a part of this painted commercial video. And it was supposed to be like me and Evan, and it was like a couple thing, and it was for Valentine's Day. So I respond, and I'm like, hey, I'm sorry, but we just broke up, ha ha ha. So I text James that we have broken up, and basically the first thing he says in response is, can I have him now? Just responds, can I have him now? And then was like, ha ha ha, just kidding, what happened? I then proceed to tell him that, let me actually like read the text like word for word. I'm gonna green screen this part, everything else I'm inserting in, but I wanna read this like word for word. So yeah, do you wanna be in a painted video with your man? I explained that we broke up, I was gonna do a 30-part series. And mind you, he is the only person that I told, because this is a day after we officially broke up, he is the only person I told about a quote 30-part series that I was gonna film about what I had went through. He goes, what? I go, girl, he's fucking crazy. And then there we go. What happened? Can I have him now? Once again, didn't really think much of it, but my senses were a little bit heightened now after the whole Hawaii Instagram DMing situation, but whatever. Then tell him, imagine the worst things a human can do. It would take hours to text, but you'll see this series soon. He then asks again about if I'm actually doing a series, which I'll explain why that has a lot to do with more going on. But he asks again about the series, then says, I'm sorry. And I go, oh, just wait. I gave this man a platform based off his lies and abuse. I'm gonna wait to heal from it and then clock it, which I did do. And then he goes, shit, I'm sorry, Kayla. And I said, you're good, thank you. So that was the last time we texted until he flew Evan out to California. But in these, I made it pretty clear that Evan had fucked me over. I brought up abuse, the worst thing a human can do. I mean, I obviously did not go into depth with what I had went through. At this point, like James said in his video, my friends didn't even know, my family didn't even know the full story. Nobody knew the full story. And obviously, I don't expect him to sit there and ask, you know. Então, já nessa parte do vídeo, que eu cortei algumas partes, porque é um vídeo de mais ou menos 30 minutos, ela já conta que ela deixou bem claro, tipo, um dia depois que ela terminou com o Evan, pro James Charles, que o ex dela era abusivo e que ele tinha feito coisas horríveis com ela e que ela ia fazer uma série contando o que tinha acontecido. Só que ela ainda não estava pronta pra fazer aquela série, então ela não tinha começado a contar, então ia demorar ainda um pouco pra ela fazer, porque nem pra família dela ela tinha conseguido ainda contar as situações que ela tinha passado. Ela deixou muito claro pro James Charles o que tinha acontecido. So basically, obviously, I don't expect him to ask me, oh, well, what happened? And I don't expect him to want to know the full story. I get being uncomfortable doing that, but I 100% think that in these messages, I made it crystal fucking clear that what he put me through was not okay, it was not normal, and it was an abusive relationship. I just think I made that clear. And no, we were not best friends. No, I wouldn't even consider us close, but we were acquaintances, and he knew me more than he knew Evan. He met Evan through me. I've known James, like, at the end of the day, he knows me more than he knows Evan. So it's like, with that information, with what I told you, it should have been okay, I understand, and move on. There should not be a second part to this. It should have ended right there, and then none of this shit would have happened. There wouldn't be a drama. There wouldn't be a fucking, like, this wouldn't be a fucking drama if it ended where it should have. And Evan says to me, if you tell people what I did to you, that means you never love me. That's when he said all of that on the phone. It was our last ever conversation. But in the beginning of that phone call, while we're talking, he brings up me making a 30-part series. And I immediately am like, how the fuck do you know that? And he quote said a 30-part series. The only fucking person that I texted
about making a 30-part series was James. James was the only person I told about making a, quote, 30-part series. Once again, I don't know how true this is. He was abusive. He was, like, literally, like, we all know by now. But Evan told me that James had sent him screenshots of our messages warning Evan that I was going to make a 30-part series. Once again, don't know how true that is, but it makes fucking sense because on the phone, Evan literally said, so are you going to make that 30-part series about me? And in the text messages, once again, in the messages, I quite literally quote, tune in for the 30-part Who the Fuck Did I Marry series. Like, the fuck? So then it is Coachella weekend, a couple weeks later, and a video is posted exposing James to have flown my ex-boyfriend out to California. The second that this video goes public, James starts to blow up my phone, asking if I'm at Coachella, saying that we need to talk. I immediately already knew what he was talking about. Are you at Coachella? Yeah, I am. Can I talk to you? I shut it down. I don't want to fucking talk to you. I don't want to fucking talk to you. He says, I felt guilty for weeks and I didn't know how to tell you and I owe the truth. I explained it to you from my mouth, not the Zach guy, and then you can feel however you want to. To me, it's quite ironic that you suddenly feel guilty about this the second that it's made public. You know what I mean? Like, you suddenly feel guilty once, like, what do you mean? What do you mean? I text him, I've known for a while, but I saw the proof today. I'm just shocked. There's a ton to explain. I'm annoyed with myself for allowing you to find out this way instead of just telling you myself. I say, okay. He then says, he manipulated me as well, and I fell for it. To when I then reply, I got so pissed off. How did you get to the point for him to manipulate you? I told you he abused me the day we broke up. Então, basicamente, é o que ela disse. Ele conhecia ela mais do que o cara, que era só namorado dela, tipo, nem conhecia o cara. E mesmo assim, ele tirou print das coisas que ela mandou pro cara pra dar em cima dele e, tipo, provavelmente rolar algo. Muitas pessoas falam que ela tá prolongando o assunto e tal, porque já faz 1 ou 2 meses e ela ainda tá falando sobre isso, mas sinceramente, ela foi vítima de uma situação que, tipo, tudo que ela conta é bem pesado, assim, e ela pode contar a história dela, sabe? Isso me faz pensar ainda mais que sim, faz muito sentido todo esse novo cancelamento e, enfim, esse burburinho sobre o vídeo ser $100 mil, enfim, ele causou só pra pessoas pararem de comentar sobre o Evan e ele. As blogueiras nacionais estão felizes com a validação do James? Em 2016, ele teve um impacto gigantesco no setor de influencers de beleza. E ele até mesmo chegou a ser convidado para o Met Gala, porém entre 2019 e 2020 ele começou a ser exposto. Além de amigos que também eram criadores de conteúdo falarem sobre ele ser um puxador de tapete, haviam também acusações de aliciamento de menores. O Gianluca tem um vídeo explicando todo o bafafá. Agora, falando sobre o vídeo dele testando as makes brasileiras, ninguém tinha que estar feliz. Em vários momentos ele teve falas xenofóbicas e despejou muita desinformação sobre o nosso país. Ele chegou a dizer que brasileiro não usa muita maquiagem porque o Brasil é um país muito quente. Além do Brasil possuir 5 regiões que têm uma diferença climática significativa, o país é o 4º maior mercado de beleza e cuidados pessoais do mundo. E durante todo o vídeo a gente fica com a sensação de que ele estava ali experimentando os produtos já buscando algum tipo de defeito para apontar. Ele ainda teve a coragem de dizer que a gente não sabe fazer paleta de sombra. A carência do brasileiro é tão grande que os gringos sabem que qualquer migalha que eles nos deem, a gente vai ficar super feliz. Eu não acho que esse é um comportamento que a gente vai mudar do dia pra noite, mas assim, se vai babar o ovo de alguém, baba o ovo de alguém que seja melhor do que essa criatura. E vocês lembram, né, de quando ele fez um vídeo falando das maquiagens brasileiras e foi uma tragédia, né? Tanto que alguns influenciadores, enfim, a Mari Maria até mesmo mandou algumas maquiagens pra ele refazer o vídeo. E assim, na época, eu fiz vídeo mostrando várias maquiagens e fazendo uma make completa só com maquiagem nacional. E ele chegou
a ver e comentar o meu vídeo. What actually happened at the It was the infamous height birthday dinner? of James's new fame, new money, going batshit crazy and not knowing how to handle it all, and it turned just him ego, into a monster. And he really thought, I have money, you're gonna sleep with me. It was very disgusting. And there was a 19-year-old waiter who he tricked into his room later that night, and the guy said he wanted to leave, and James was like, I paid for this. It was all just too much, and it just bubbled up crazy, and we all flew home just horrified by this. E o que a gente falou mais pro início do vídeo, né? Além do exposed que ele sofreu dos menores de idade, que ele trocava mensagens, também teve o exposed que o Jeffree Star e a Tati fizeram dele, que ele dava em cima de héteros, e ele achava que por ele ter dinheiro, ele estar virando uma celebridade, ele, enfim, ele podia comprar qualquer pessoa e qualquer pessoa tinha obrigação de ficar com ele. O que realmente parece é que as pessoas têm memória curta e existe algum tipo de imunidade. Porque, querendo ou não, o James Charles, ele pode ser cancelado, igual o Jeffree Star, só que o Jeffree Star, ele não conseguiu voltar da mesma forma que o James Charles volta. Não sei se vocês também têm essa sensação, mas eu tenho. Porque assim, que nem a Michaela, que é a outra criadora, né, de conteúdo de maquiagem, que é sempre cancelada. Não sei se é uma comparação justa, porque a Michaela, ela nunca foi cancelada por algo tão grave quanto o Jeffree Star e o James Charles, né? Mas é como se o James Charles tivesse uma imunidade, tipo o Ítalo Santos. Então assim, amigas, nas minhas considerações finais, é bem difícil a gente entender o porquê ele não se mantém cancelado, sabe? Apesar dele fazer parte de uma minoria, né, e não ser um hétero, ele ainda é um homem branco. Acima de tudo, ele é um homem, né? Porque a gente sabe que se fosse mulher seria bem mais difícil ele voltar da forma que ele volta. Mas eu acredito muito que esse cancelamento do vídeo aí das coisas de $100 mil seja simplesmente para abafar a situação da Keila, porque a Keila continua falando sobre isso. Aliás, ela foi num podcast essa semana para falar sobre isso, e ele vender a paleta dele e as pessoas começarem a comentar sobre outra coisa. E vocês? Deixem nos comentários o que vocês acharam. Muito amor, não esqueça de curtir o vídeo, de mandar pros amigos e de se inscrever no canal. Beijos!